E ainda empolguei com a conversa. Então é isso, por exemplo, aqui, olha, dessa primeira equação, a gente pode identificar um vetor normal ao plano como sendo os coeficientes de x, y e z. Por exemplo, 3, 2 e 5 é um vetor normal a esse plano. Dessa segunda equação, os coeficientes do vetor normal de x, y e z são -3, -2 e -5, que também é um vetor normal a esse plano. Por exemplo, eu poderia ter considerado 6x, vou multiplicar por 2, tá? 6x mais 4y mais 10z igual a 26. Esta também é uma equação do plano π. É comum numa avaliação, por exemplo, se eu peço para determinar a equação de um plano, por exemplo, se a equação fosse dada por essa, né, fosse essa, seria comum alguns alunos deixassem do jeito que está e outros simplificassem, deixando aqui de cima. As duas são equivalentes. O mesmo conjunto de pontos, P, de coordenadas x, y, z, que satisfaz uma, também satisfaz a outra. Tá bom? Beleza? Beleza. Tá. O resto da questão tá ok? Como que a gente faz para criar um ponto B que pertence a esse plano π? O que a gente tem que fazer? Você pode zerar duas das três coordenadas, tipo assim, ou x ou y, ou x ou z, ou y ou Uhum, z. isso mesmo. Basta achar coordenadas x, y, z que satisfaçam essa equação, né? Aí você usa o critério que quiser. E, Professor, oi. e só uma curiosidade, eu não sei se tem alguma questão assim, ou se tem como fazer e tal, mas, por exemplo, e se pedir, por exemplo, ele já deu um ponto, que é 1, 0 e 2. Uhum. Aí, é, vamos supor, ele pede outros 4 pontos. Aí eu vou conseguir, tipo, 3, zerando x, y, zerando x, Ah, você z, pode colocar o zerando x é igual a 1, negócio. y é igual a 0 e ver. Você pode manipular, porque aqui o x e o yz são uma infinidade de valores x, y, z. Você pode chamar, por exemplo, olha só, por exemplo, se eu chamar aqui o x de 1 e o z de 2, aí o y tem que ser 0. Então, 1, 0, 2 pertence. Ah, tá, entendi. Você Entendeu? pode ir brincando, assim, não Pode ir necessariamente só brincando. Isso zerar. aí. Tá. Uhum. Beleza, muito bom. Então, pessoal, por exemplo, tá vendo essa equação daqui, olha? Essa aqui, 6x mais 4y mais 10z igual a 26. Daqui, os coeficientes de x, y e z são 6, 4 e 10. E esse vetor 6, 4 e 10, ele é paralelo ao vetor 3, 2 e 5. Então, se o 6, 4 e 10 é normal ao plano, o vetor 3, 2 e 5 também é normal. Ele só é a metade, né? Então, qualquer um deles pode ser escolhido como sendo o vetor normal ao plano. Ficou claro isso? Sim. Ok. Ficou sim. Beleza? Então, vamos lá, o exercício 7 agora. Escreva uma equação vetorial do plano alfa paralelo ao plano XZ e que contém o ponto 3, 1, 1. Faça um esboço dele. Vamos tentar aqui desenhar primeiro. X, Y, Z. Então, a gente quer um plano que é paralelo ao plano XZ. O plano XZ é esse aqui, ó. Ok? Essa paredinha aqui do lado. Eu quero um plano que é paralelo a esse, mas que passa pelo ponto 3, 1, 1. Então, vamos tentar marcar esse ponto. X é igual a 3, Y é igual a 1, e
sobe uma unidade aqui. Então, esse aqui é o ponto que eu vou chamar de P. 3, 1, 1. Gente, aqui vai ser difícil de desenhar, porque esse ponto, ele está aqui nesse plano, está no alto, então basta pegar uma coisa assim. Ah, ele desfez. Assim. Vai ser uma coisa assim. Ok? Uma perguntinha aqui. Tem que precisar desenhar na prova? Não, né, professor? Fala que não, porque eu sou ruim de desenho. Não, se tiver que Não, fazer, eu não vou ter tem, que fazer não. um curso de Mas desenho. sempre... Não, não tem que desenhar assim, não. Mas sempre tenta desenhar, nem que seja um esqueminha, Não, para assim, te pra poder ajudar a entender. compreender, tá É porque bom? eu pelejei para poder aprender a desenhar um vetor no plano R3. Tá doido? É difícil mesmo, porque a gente desenha geralmente na tela do computador, no papel, que é um plano, que é como se fosse uma projeção. É difícil, né? Aqui, pessoal, sabe esse plano alfa alaranjado? Só para facilitar a nossa construção, eu vou desenhá-lo aqui, tá? Separado. Então, esse nosso plano alfa, a gente já sabe que ele passa pelo ponto 311, que eu chamei de ponto P. Então, chamei de ponto P, o ponto 311. Uma outra coisa que a gente sabe é que esse plano alfa é paralelo ao plano XZ. Vocês conseguem me falar dois vetores que são paralelos ao plano XZ? Aqueles vetores o I, o J, o I e o K? Isso. Olha só. Esse vetor aqui, olha, que é o I, ele é paralelo ao eixo X, né? E o eixo X, olha, ele determina um lado desse plano XY, que é o vetor I. E o vetor K também, ele determina o outro lado do plano XY. Então, vocês concordam que aqui, olha, o plano alfa passa por P, é paralelo a I e a K? Sim. Alguém tem dúvida disso ou não? Bom, não devem ter, então. Então, aqui pediu, pessoal, a equação vetorial. Eu vou construir aqui com vocês as duas, a cartesiana e a vetorial, para a gente aproveitar o momento. Então, a equação vetorial de um plano, a gente escreve a equação do plano, só que no formato vetorial. Como que a gente faz? Ela sempre tem esse formato. O plano alfa, ele é formado por todos os pontos que eu vou chamar de x, que partem do ponto P, mais um múltiplo escalar de I, mais outro múltiplo escalar de K. Esses múltiplos R, esses parâmetros R e S variam no conjunto dos números reais. Então, por exemplo, se eu considerar esse ponto aqui Q pertence ao plano, vocês concordam que o vetor PQ, ele é alguma coisa vezes K, mais alguma coisa vezes I? Concordam, olha? PQ, esse vetor PQ, ele é um múltiplo escalar de I, que eu vou chamar de RI, mais um múltiplo escalar de K. O PQ é Q menos P. Então, eu vou passar o P para o primeiro membro. Isso aqui a gente pode fazer para todo ponto Q no plano. Por exemplo, se o ponto Q estiver aqui, olha, ele vai ser um múltiplo escalar do I negativo, mais um múltiplo pequenininho do K. Então, o vetor PQ vai ser esse aqui. Isso aqui vale para todo ponto Q do plano. Deu para entender a lógica? Sim. Isso que chama equação vetorial. Professora, Hum, aí está usando só o R e o S porque ele está paralelo ao eixo Z, né?
Senão seriam 3. Plano são sempre 2 vetores não paralelos que geram plano. Uhum. Para ser todo o R... Peraí, Porque repete essa pergunta de novo, fazendo Porque, tipo assim, o favor. que eu imagino? Aqui, o plano alfa, que você fez o laranja, ele tá paralelo com o eixo Z e o X, não tá? Isso mesmo. Por isso tem como O que fala? I e o 2 K, pontos, isso, 2 pontos. 2 vetores, né? Isso, falei errado, desculpa. Uhum. Se fosse, por exemplo, aquele vetor que você mostrou no vídeo, que é um vetor torto, que atravessa todos os 3, aí seriam 3, né? Não, planos sempre são 2, tá? Tá, No entendi. plano, tipo assim, num plano, a partir de um ponto e 2 vetores que não são paralelos, a gente consegue fazer aquela continha que eu fiz. PQ é igual ao múltiplo de um mais o múltiplo do outro. Só bastam 2 vetores para gerar um plano, Ah, entendi. tá bom? Uhum, Porque se eu tranquilo. tiver um terceiro vetor aqui no plano, esse terceiro vetor ele vai ser um múltiplo do primeiro mais um múltiplo do segundo. A gente consegue decompor, tá? Ah, entendi. Na semana que vem eu acho que eu vou conseguir te explicar melhor isso. A gente vai falar de conjunto de geradores. Eu vou te mostrar que para gerar um plano, que é essa lógica, a gente precisa de 2 vetores. Podem ter 3, mas não vai ser necessário, tá bom? Tranquilo, obrigado. Gina? Então vamos lá, pessoal, vamos colocar as informações que a gente tem. Então, o alfa, ele vai ser formado por todos os pontos do espaço, né, x, y, z, que são dados pela soma do ponto P, que eu chamei de 3, 1, 1, mais um múltiplo escalar do vetor i, mais outro múltiplo escalar, só que agora é do j, do k. E lembrando que R e S variam no conjunto dos números reais. Tipo assim, eu vou fazer um desenho aqui embaixo para tentar explicá-los com mais clareza. Só para vocês entenderem isso aqui, tá? Olha só, se eu considerar aqui, ó, o ponto Q1 como sendo P mais 2i mais 0j, o R e o S eu chamei aqui de 2 e 0. Então, P mais 2i mais 0j, a gente vai ter esse ponto aqui, Q1. Concordam? Deu para entender, pessoal? Deu para acompanhar aqui? Você pode repetir, por favor? Posso. Eu peguei aquela equação. Essa aqui, ó. O ponto X vai ser P mais um número vezes I mais outro número vezes K. Aqui, no primeiro caso, eu chamei... Peraí que eu vou escrever melhor. Acho que eu vou... Então, essa aqui é a equação vetorial do plano para todo R e S reais. Então, para cada valorzinho de R e S, a gente encontra um ponto aqui nesse plano. Por exemplo, se eu considerar o R igual a 2 e S igual a 1, aí se a gente substituir aqui, a gente vai achar esse, olha, o ponto X, o X vai ser P mais, eu substituo o R por 2 e o S por 0, que eu queria. Então, esse ponto aqui, olha, que é o ponto que está no plano, P mais 2i mais S0, olha, P, 1i, 2i, deu esse pontinho aqui, concorda? Mas esses valores você tirou da onde? Esse 2 e o 0? Inventei. Por Pode quê? inventar. Porque o plano, ele é formado por todos os pontos
que satisfazem essa equação para algum R e S reais. Ah, tá. Aqui eu estou dando um exemplo para vocês. Eu chamei o R de 2 e o S de 0. Por exemplo, se eu chamar o R de 1 e S também de 1, aí substituindo, vai ficar x é igual a P mais 1I mais 1J. Então, P mais I mais J, olha, P mais I mais J vai ser esse ponto aqui do plano, que eu chamei de Q2. Então, para cada valorzinhos de R e S fixados, igual eu fiz aqui, a gente acha um ponto do plano. E, no fim, o ponto ele vai ser aquele conjunto infinito de pontos obtidos variando R e S no conjunto dos números reais. Ah, tá, entendi. Por isso que é importante Você indicar colocou que K varia... em cima. E J embaixo, é isso mesmo? Não. Ah, tá, aí já ia perguntar outra coisa. Professor, e beleza. ele, nesse caso específico, que é 2, ele vai ser I mais K? Não, pera. Qual caso fala? Que é 2. Tipo, quando o R é 1 e o S é 1. Ah, tá. Aí ficou o ponto P mais uma vezes o I mais uma vezes o J. Então, aí Aí. o PQ, o vetor PQ, PQ2 no caso, Isso. vai ser PI mais PK ou I mais Não, K? vai ser o vetor I mais o vetor K. I mais K. Tá. É. P, P. Então, vai ser esse vetorzinho I mais esse vetorzinho K. Viu? Ok? Professor, Oi. o que você fez ali em cima com esses vetores canônicos é como se você tivesse feito produto vetorial? Aí fez aquele negócio da matriz, Agora determinante. nós podemos pensar nisso também. Porque, por enquanto, só pediu a equação vetorial do plano. Então, para a gente obter a equação vetorial do plano, a gente precisa de um ponto do plano e de dois vetores paralelos ao plano. Então, foi isso que a gente fez. Isso é regra. Para obter a equação vetorial, um ponto e dois vetores paralelos ao plano. Agora, se tivesse pedido a equação cartesiana do plano, aí a gente teria que ter feito isso aqui, olha. Achado o vetor normal ao plano para encontrar a equação cartesiana dele. Ok? Aí o vetor normal do plano ia ser I vetorial K. Exatamente. Vamos fazer isso aqui? Só para aproveitar os estudos. Então, vamos... Vou desenhar tudo de novo. O P é... Qual que é o ponto? 3, 1, 1. E ele é paralelo aí a K. Então, plano alfa. Ele passa pelo ponto P de coordenadas 3, 1, 1. E ele é paralelo aos vetores I e K. Para a gente obter a equação cartesiana de um plano, a gente precisa encontrar um vetor normal a esse plano. Como que a gente faz para obter um vetor normal a esse plano? Neste caso. É o produto vetorial. Então, nós podemos considerar que o vetor normal a este plano como sendo o produto vetorial entre aqueles dois vetores que são paralelos ao plano. Certo? Então, vou usar aqui a continha, apesar de que a gente já sabe o resultado, mas é só para praticar mesmo. Então, produto vetorial é o determinante da matriz. Ixi, fechou aqui. Ele não me aguentou. Peraí. Determinante da matriz, primeira linha, IJK. Em segunda linha, o vetor I. Terceira linha, o vetor K.
E aí, desenvolvimento de cofatores. Acho que vai cair de novo, gente. Na direção do vetor I, o que que fica? 0, 0, 0, 1, Isso, então deu 0, né? 0. Isso. Na direção de menos J, o que que fica? 0, 0, 1. E dá Isso, 1. então o determinante dá 1. Então, na direção de J fica menos 1, né? Na outra dá 0 também. Também deu 0 aqui na direção de cá. Ok. Então, esse é o vetor normal ao plano. Com isso, a gente pode escrever a equação cartesiana de alfa como sendo o quê? Menos y igual a d? Isso. 0x menos 1y mais 0z igual a d. O que mais que a gente tem de informação? Se você substituir o ponto P, aí você vai achar o D. Uhum, Aí como só tem o Y isso. para substituir, né? O D vai ser menos 1. Isso. O y aqui do ponto P é 1, né? Então, menos 1 igual a d. Portanto, a equação do plano alfa vai ser menos y igual a menos 1 ou y igual a 1. Aqui no meu desenho ficou a coisa mais ridícula do mundo, né? Eu vou até mudar meu 1zinho aqui de lugar do y, mas aqui, olha, fazendo o y igual a 1, a gente varia o z e o x, a gente obtém aquele plano. Ok? Ok. Professora, Oi, professora, pode falar. Oi. e para obter essa equação cartesiana, a gente precisa necessariamente ter dois vetores? A equação cartesiana? É. Para a equação cartesiana, a gente precisa de um ponto e um vetor normal. E para a equação vetorial, a gente precisa de um ponto e dois vetores paralelos ao plano. Tá? Professora, mas não sei se chegou a ter isso na lista, não tô lembrando, mas eu acho que tinha uma questão que era tipo assim, tinha um ponto, eu não sei se dava um vetor ou se dava um vetor normal, mas não dava, acho que na verdade dava só um vetor. E eu acho que pedia a equação cartesiana. Aí como que fazia isso? Tipo assim, se não É tem um da outro vetor, lista? eu não lembro, eu Ah, acho que era da lista. a gente tem informação para obter isso. Acho que foi da lista mesmo. Será que é esse aqui? Não, não, porque eu acho Ah, que esse tem os dois, né? Esse dá pra fazer. é... Mas, tipo assim, caso não ache, como que faria, resolveria um Tá. problema desse? Suponha que... Vou escrever aqui outro caso para vocês saberem na hora de ler o material, tá? Outro caso discutido. Suponha que a gente tenha um plano que passa por A e B e é paralelo ao vetor V. Suponha que Pera, o plano é paralelo ao vetor V? que o vetor V é paralelo ao plano. O vetor V, então, não está dentro do plano. Significa que existe um representante desse vetor V Ah, tá. que está inteiramente contido aqui dentro. Tá bom? Vou colocar o meu vetor V assim, deitadinho, só para eu... Aí, o que que eu vou fazer? Aí a gente pode pegar um representante... Suponha que o vetor V é paralelo a π, tá bom? Eu posso pegar um representante desse vetor V e colocá-lo aqui, olha, com ponto inicial em A. E agora? O que mais? Como que eu faço para Agora obter as duas equações aqui? você monta o vetor AB, Uhum, que no caso vai ser isso, ponto B menos ponto A. isso. Mas como que a gente faz para encontrar as equações, a equação vetorial desse plano?
Então, vetorial é sempre assim. Todos os pontos do plano são iguais. Um ponto conhecido mais um escalar vezes um vetor paralelo ao plano, mais outro escalar vezes outro vetor paralelo ao plano. Ok, Nesse caso, a gente teria que dar o valor de V, né? isso, teria que dar. Uhum. Aqui, nesse caso, eu apresentei um ponto, eu dei o ponto A, B e o vetor V, tá? De informação. Suponha que é isso. Aí a gente consegue todas as informações necessárias. Professor, E e se tipo, eu se fosse o pedisse a inverso? equação cartesiana? Aí eu precisava saber, ou fazer isso de algum jeito, que o vetor V e o vetor AB são perpendiculares. Peraí, a gente precisa. Ah, como que a gente cria, então, um vetor normal ao plano usando esses vetores V e AB? Ah, eu faria V vetorial AB. Só que Isso. para isso, por isso que eu falei que o V e AB, eles têm que formar um ângulo de 90 graus, não? Não, não necessariamente. Ah, 90 graus é o normal. Viajei. É, isso Viajei. mesmo. Professor, Então, e tipo aqui assim, basta fazer AB vetorial V ou V vetorial AB, a gente descobre um vetor normal ao plano. Aí Professora, substitui ou em A ou em B para achar o D. Oi, pode perguntar. então, porque aí são dois vetores que eu preciso, né, para poder achar, além do ponto A. Uhum. Aí, nesse caso, quais são os vetores que a gente vai usar? O V e esse normal? Para qual equação? Para vetorial, equação vetorial. Ah, para a equação vetorial, a gente pode. Para usar a equação vetorial, a gente sempre precisa de um ponto no Uhum, plano sim. e dois vetores paralelos ao plano. Então, aqui, no enunciado que eu criei aqui nessa situação fictícia, eu apresentei para vocês dois pontos que pertencem ao plano e um vetor que é paralelo ao plano. Então, vocês já tinham um vetor paralelo ao plano. E com esses dois pontos pertencentes ao plano, vocês criaram um segundo vetor que é paralelo ao plano. Não, é porque Tá eu bom? entendi agora. É porque lá no material já tinha, tipo, no material eu lembro que tinha um vetor PX, um vetor V e um vetor W. Aí nessa equação vetorial, ele até colocou que a equação vetorial do plano ômega tinha sido P1, P2, P3, mais alfa, V1, V2, V3, mais beta, W1, W2, W3. Isso mesmo. Só as letrinhas que mudaram. E no plano, ó, que nesse que você falou, em vez de ser T foi alfa, em vez de ser S foi beta. Sim, E sim. V1, V2 e V3 são as componentes de um vetor, e W1, W2, W3 as componentes do outro. Né? Isso aqui. Professora, Oi. e eu poderia pegar qualquer vetor paralelo ao V, já que Qual? o V era paralelo a π? Isso. Aham, Então, o exatamente. mais fácil seria pegar o V mesmo, né? É. professor, Depende. Se o V for assim, 5 meios, 6 meios e 13 Ah, meios, aí você multiplica ele entendi. por 2 e Pra ficar mais simplifica. fácil, Tá? professor, Oi. teve na questão 1, tinha até uma questão de conceito assim, que Uhum. era a letra E e a letra H, que eu fiquei um pouco na dúvida, que era tipo assim, na letra E, eu acho que até isso que o Lucas perguntou. Tava falando assim, podemos usar qualquer um dos pontos da reta para escrever uma equação vetorial? Aí, tipo assim, isso eu fiquei na dúvida. Sim, podemos. Vou desenhar, vou colocar aqui. Ó. Aí eram até parecidos. A H também está escrito. Para escrever a equação cartesiana, pode usar qualquer vetor normal? Uhum, Ah, pode tá. sim. Ah, Eu é vou por te causa explicar. daquela questão que você falou, que tipo assim, se uma é normal, ela vai ser normal para todos os pontos no plano? Isso. E tipo assim, olha só. Suponha que a gente tenha um plano. Aí suponha que a gente tem um vetor normal, nzinho. Suponha que menos 2 nzinho, suponha, tá? Também, se nzinho é normal ao plano, qualquer múltiplo dele é normal ao plano, porque vai manter a direção. Concorda? Sim. Então, tipo assim, quando você usa o nzinho, suponha, tá? A, B, C, as componentes. E menos 2 nzinho. Menos 2A,
menos 2b e menos 2c. Quando você usa o nzinho, a equação do plano fica ax mais by mais cz igual a uma constante. Quando você usa esse outro vetor, que é múltiplo dele, que também é um vetor normal ao plano, a equação do plano fica menos 2ax mais menos 2by mais menos 2cz igual a uma constante, que eu vou chamar de E. Aí, quando você pega um ponto, eu posso pegar o ponto A ou o ponto B, não importa. Qualquer ponto que pertença ao plano, quando eu substituir aqui, a gente vai achar uma certa constante. Então, por exemplo, se eu pegar o ponto A e substituir aqui nessa equação daqui, olha, do plano π, a gente vai achar um valorzinho de D. Se eu pegar ou o ponto A, ou o B, ou qualquer outro ponto aqui do plano e substituir nessa equação do plano, só que na equação de baixo, sabe o que a gente vai achar? Que esse valorzinho de E aqui, ele vai ser igual a Tipo, alfa D. menos 2A vezes o D. Vou explicar aqui rapidinho. É meio que, tipo assim, entre aspas, assim, São um é paralelo ao proporções. outro. Isso. Tipo, É são a proporcionais. proporção mesmo. Porque se a gente manipular essa equação daqui, olha, eu vou colocar o menos 2 em evidência, tá bom? Então, vai ficar menos 2 vezes ax mais by mais cz igual a E. Então, se eu substituir o A aqui em cima, a gente já viu que vai dar um valorzinho de D. Então, daqui a gente vai concluir que menos 2D é igual a E. Que esse Ezinho aqui vale menos 2D. Ou seja, vai rolar aquela constante de proporcionalidade. Ficou claro? Sim. Então, eu posso usar qualquer vetor normal. Ele menos 2 ele, 20 dele, porque vai cancelar. Tipo assim, eles são proporcionais e vai cancelar essa constante de multiplicidade no final vai cancelar. Tá bom? E se a gente pensar a questão da reta, é análogo, peraí. Mas isso aqui influencia na escolha do parâmetro. Influencia sim. Lá no vídeo eu até fiz um pouquinho de discussão sobre isso, mas eu vou fazer aqui rapidinho. A gente sabe que, dados dois pontos distintos, A e B, existe uma única reta que passa por eles. Isso aqui a gente já sabe, né? Então, a gente pode parametrizar essa reta. Para parametrizar uma reta, a gente precisa de um ponto e um vetor diretor. Eu vou usar duas parametrizações distintas aqui, mas que parametrizam essa mesma reta R. Então, por exemplo, nessa primeira parametrização, eu posso usar o ponto A e na segunda eu posso usar o ponto B. Por exemplo, para parametrizar uma reta, a gente um ponto. Peraí que eu esqueci de colocar o x é igual. Então, x é igual a um ponto mais o parâmetro vezes um vetor diretor. Me fala um vetor diretor dessa reta daqui. Me fala um vetor que é paralelo a ela. AB? O vetor AB. Olha, de fato, o vetor AB é paralelo a essa reta R. Então, o vetor diretor de uma reta é qualquer vetor paralelo a essa reta. Então, vou colocar aqui mais t vezes o vetor AB. Só que eu quero bagunçar aqui, eu quero pegar uma parametrização diferente. Então, nessa de baixo, eu peguei o ponto B. Em vez de pegar o vetor AB, eu vou pegar metade dele, porque é paralelo a ele, concorda? Professora, mas aí como você está começando partindo do B, você não teria que fazer BA, não? BA Então, o sobre 2? vetor, ele não tem uma posição fixada, não, né?
Mas só para facilitar com isso que você falou, eu vou fazer um outro desenho. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a reta R, só para facilitar, tá? Colocar aqui. Gente, a minha tinta tem hora que ela acaba aqui. Deixa eu ver se eu tô. A, B. Então, como eu usei B mais T vezes a metade do vetor AB, eu vou pegar essa metade do vetor AB e colocar com ponto inicial aqui em B. Tá bom? Tudo bem? Agora me fala uma coisa. Seguindo essa primeira equação, então é assim, para cada valorzinho de t real, quando a gente substitui aqui nessa equação, a gente acha um ponto x da reta. Me fala qual é o valorzinho de t real que quando a gente substitui aqui, o ponto x coincide com esse ponto A? 0. 0. Então, nesse primeiro caso, fazendo t igual a 0, o ponto da reta vira o ponto A. E nessa segunda parametrização, qual vai ser o valorzinho de t que, substituído aqui na parametrização, a gente vai obter o ponto x da reta como sendo o ponto A? Ponto A ou ponto B? A, eu quero A. Dois? Menos 2. Quase. Não. Menos 2. Menos 2, é. É, porque olha só, esse vetor AB, ele... Eu vou colocar no sentido oposto e multiplicar 2 vezes, né? B menos 2 vezes esse vetor AB dividido por 2, aí a gente obtém o ponto A. Então, vai ser menos 2. Então, Professora, se fizesse vezes menos meio, ficaria o ponto médio? menos de qual das duas? Da Da de primeira ou da baixo. Da de segunda? baixo. Ah, o da segunda. Se fizesse menos meio, Menos 1, ficaria não? esse pontinho aqui, né? Olha, que é a Esse. metade do meio. Menos É, 1, eu Ah, acho. tá. seria menos 1, não? Se fosse menos 1, menos um, sim, isso, obteríamos menos um. o ponto médio. Isso Ah, mesmo. tá. E na primeira parametrização, qual seria o parâmetro T para a gente obter o ponto médio? Meio. Isso mesmo. Então, gente, independente de qual ponto a gente pega na reta e de qual vetor diretor da reta a gente escolhe, a gente sempre vai conseguir obter todos os pontos da reta. Mas para cada parametrização, a gente, tipo assim, o parâmetro representa um dado ponto. Tá bom? Deu para entender? Deu sim. Então, olha, a parametrização, sim, influencia na escolha do parâmetro, porque para cada parametrização, para cada valor de t, a gente vai obter um ponto diferente. Beleza? Vamos lá, exercício 9 agora. Essa aqui, gente, é uma questão super comum em física. Vocês já se debateram com essa questão em algum momento na vida? Ah, esse aí é o famoso, tá vindo um carro, É. velocidade, tá vindo um carro. Aí isso trocou o trem, o carro, É. ambulância por acelerador de partículas. É isso Só mesmo. pra deixar mais complicado pra gente ler. Duas partículas se movem ao longo de duas retas parametrizadas, respectivamente, pelas equações RS. A trajetória dessas partículas se interceptam? Se sim, indique em qual posição. Então, vamos pegar a Esse aí eu informação. fiz, tipo, parecido que você fez na aula. Que, tipo assim, eu chamei o Z de... Falei que o Z é igual a T, e aí depois de todas as outras eu fui fazendo essa parametrização. Na equação da S, né? Isso, na S. Isso mesmo. Ok. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Então, a gente tem que Gente, essa escrita aqui da R está na equação... Como que chama essa equação daqui, nesse formato que ela está? Vetorial? Vetorial, porque ela está aqui, olha, como um vetor. Eu quero que vocês transformem essa equação vetorial para uma equação paramétrica.
X e o YZ vão valer quanto, respectivamente, da R? 2 mais T. 2 mais T, aí 1, exatamente, 3 menos 2T. Isso. Isso. Então, a gente transformou a equação vetorial nas equações paramétricas. E agora, a equação S foi dada em qual formato? Simétrica. Simétricas. Sempre que a gente tem equações simétricas, a gente também consegue voltar para equações paramétricas. Como que a gente faz isso? Isola x, y, z. Ah, tá. Foi isso que eu Isso. buguei. A gente chama essa igualdade aqui de T, por exemplo. Eu vou chamar de K, só para ficar diferente do T, tá? K. Então, daqui a gente tem, ó, Z igual a K. O que mais? O x menos 1 sobre 2 igual a K. Então, o x vai ser quanto? 2k mais 1. Isso. E o Y? 3k mais menos 3. Isso. Menos 3 mais 3k. Aí, lembrando que o K é o parâmetro. Beleza. Quando está aqui nesse formato, esse é o formato que eu tenho mais simpatia, por isso que eu sempre transformo para as equações paramétricas. A gente consegue facilmente, só de bater o olho, a gente já consegue identificar um ponto qualquer e o vetor diretor. Por exemplo, qual que é o vetor diretor desta reta R? O da nossa reta R vai ser 1, 0 menos 2. Isso, 1, 0 e menos 2 são os coeficientes do parâmetro, né? E qual que é o vetor diretor da reta S? 2, 3, 1. 2, 3 e 1. Ok. Esses vetores diretores são paralelos? Não, porque não tem nenhum número que se a Zero, gente multiplicar o 0 ali vai dar 3. Isso. Então, os vetores VR e VS não são paralelos. Esse símbolo aqui é de não são paralelos. Pois não existe um alfa real, tal que alfa VR é igual a VS. Ok. Então, eles não são paralelos. Isso significa que as duas retas não são paralelas. O que mais que é possível acontecer? Dá para saber se eles são concorrentes ou não. Como? A gente pega, por exemplo, a gente iguala o x de um com o x do outro. Então fica Uhum. 2 mais t igual 1 mais 2k. Aí a gente tem que achar números que, quando a gente fizer essa igualdade, satisfaçam as equações. Se Muito bom. satisfizerem, a gente terá concorrente. Isso mesmo. Então, a gente vai resolver esse sistema, que é a interseção das duas equações. Então, tem que satisfazer dos dois sistemas. Então, tem que satisfazer as 6 equações simultaneamente. Por isso que o Roger já falou para a gente igualar o x de um com o x do outro, o y1 com o y de outro, e os z's Professor, também. Oi. o que eu fiz foi, tipo assim, pegar o ponto P, por exemplo, do R, no caso aí foi 2, 1 e 3. Uhum. E aí eu substituí pelo X, Y, Z da S, Da para saber S. se o ponto P estava na S. Ô, João, sabe por que que isso não é legal? Vou desenhar. Suponha que as retas R e S são concorrentes. Você pegou um ponto qualquer de R. Olha só, o R tem uma infinidade de pontos. Só um deles, se elas forem concorrentes, que vai satisfazer ambas as equações. Então, tipo assim, é mais provável que o ponto que você pegou não pertença a R do que a S do que pertença. Entendeu? Entendi. Por isso que é bom resolver assim, de modo geral, tá? Então, a gente vai fazer isso. A gente vai resolver o sistema envolvendo as 6 equações. Então, para facilitar, já vamos igualar. 2 mais t igual a 1 mais 2k. 1 mais 0 é igual a menos 3 mais 3k. E 3 menos 2t igual a k. Então, daqui, ó, da segunda equação, a gente já chega à conclusão que 3k igual a 4. Então, k igual a 4 terços. Se eu não errei, conta isso.
Substituindo aqui na primeira, vai ficar 2 mais t igual a 1 mais 2 vezes 4/3. Então, isso aqui deu 3 mais 8, 11. 11/3. T vai ser igual a 2 mais... menos 2 mais 11/3. Menos 6 mais 11, 5/3. Então, achamos um valor para K e T que satisfazem as duas equações de cima. Vamos verificar se eles satisfazem essa terceira. Vai ficar 3 menos 2 vezes 5/3 é igual a 9 menos 10/3, que é igual a menos 1/3. Errei conta ou não? Elas não se intersectam. Olha, aqui é diferente do K. Pera, professor, porque você colocou 9 menos 10 sobre... Ah, tá. Ah, tá, não entendi. Deixa quieto. Então, olha, esses valores de T e K que satisfazem as duas primeiras não satisfazem a terceira. Elas são reversas? Então, as trajetórias, as retas são reversas e as partículas nunca vão se intersectar. Uhum. Elas são reversas por quê? Porque elas não são paralelas nem concorrentes. Professora, na prova, Oi. tipo assim, eu poderia deixar isso aí que você escreveu ou teria que escrever mais coisa, Aí explicar tem mais que coisa? concluir, tá? Aí, neste caso, Só falando, tipo como assim, se são reversas ou não. Ou isso? concorrentes. Então, como as retas não são paralelas nem concorrentes, elas são reversas. Aí, só para responder a perguntinha aqui, a trajetória dessas partículas se intersectam? Não, porque as retas são reversas, né? Aí, com isto, as trajetórias não se intersectam. Deu para entender, pessoal? Bem tranquilo. Aqui, olha, suponha, tá, gente? Aqui não intersecta, mas é só para discutir. Suponha que a gente tivesse achado uma solução aqui. Suponha que, imagine que fosse esses valores de T e K que satisfizesse as três equações ao mesmo tempo. Aí, o que a gente poderia fazer? Como o T é diferente de K, as duas partículas iriam passar por aquele ponto em comum em tempos diferentes, porque os tempos, um foi 5/3 e na outra foi 4/3. Os tempos são diferentes. Então, se fosse duas partículas, elas não bateriam, mas elas passariam pelo mesmo ponto, em momentos distintos. Deu para entender? Deu sim. Deus. Pera, eu não Tipo entendi a assim, se última eu tivesse parte. aqui R e S. Sim. Aqui, olha, o ponto que as trajetórias têm um ponto em comum, elas são retas concorrentes. Só Sim. que no meu desenho, a partícula que começa aqui em R, ela demora mais para chegar nesse ponto P do que a partícula aqui, olha, que começa nessa S daqui. Então, as partículas iriam passar por um ponto em comum, mas não iriam bater. Se fossem dois carros, não teriam um acidente. Tipo assim. Entenderam? Entendi. Porque, E pra... olha, o T e o K são diferentes. Por isso que elas não iriam bater. Mas elas iriam, por exemplo, se o sistema aqui fosse satisfeito, elas iriam passar por um mesmo ponto. Ok? Tá, então, Ok. Mas aí, tipo... Ah, não. se Pode falar. só iam passar pelo mesmo ponto se TK fosse igual. Caraca. Elas só iriam bater Bater. se o T e o K fossem iguais. Ah, saquei. Se o sistema fosse satisfeitos,
fosse satisfeito para T diferente de K, elas iriam passar pelo mesmo local, mas em momentos diferentes. Uhum. E para descobrir esse ponto era só pegar T ou K e jogar, né? E nas jogar aqui, respectivos olha, na sistemas. equação de RS, que iria Eu dar o sempre- mesmo valor de x, y e z. Eu sempre Tá pulei bom? essas questões em física, nunca fiz, não. Rogi, acho que agora você vai gostar disso, hein? Será? Eu espero. Aqui, olha, essa interpretação que eu estou dando de carro batendo ou não, é para esse parâmetro t tempo. Se eu chamar o t de tempo, elas iriam chegar no mesmo lugar, na mesma posição em tempos distintos. Tá? Isso que eu quis dizer. Esse t e o k. Bora lá para 12? Gente, a nossa aula é até que horas? 4 e... É 16h30. Ah, ótimo. Bom que tem muito tempo ainda. Classifique a posição relativa entre a reta e o plano e, caso sejam concorrentes, encontre o ponto em comum. Então, antes de passar para esse exercício, eu quero desenhar. Então, a gente tem um plano. Vou desenhar aqui 3 situações distintas. A primeira situação é que a reta está contida no plano. R contida no plano. Isso significa... O que acontece, então? Qual é a relação entre o vetor diretor da reta com o vetor normal ao plano? Eles são ortogonais? Eles são ortogonais. Segunda situação, a reta é paralela ao plano, mas não está contida nele. Qual é a relação entre o vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano? Eles são perpendiculares? Continuam sendo perpendiculares. Isso mesmo. Perpendicular e ortogonal é a mesma coisa? Nessa língua, a gente está... Depende da referência. Tem referência que eles usam uma só para direções, outra que tem interseção. Aqui na nossa referência, no nosso curso, a gente está usando como sinônimos. Tá Tá? bom. Então, sempre que a reta está contida no plano, significa que o vetor diretor dela é perpendicular ou ortogonal ao vetor normal ao plano. Tá? Sempre que a reta está paralela ao plano, de modo geral, contida ou não, vale essa relação. Mas aí, como que eu vou... Por exemplo, suponha que eu tenho a equação de uma reta e de um plano. Aí eu olho o vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano, faço o produto escalar e dá zero. Aí a gente chega à conclusão que eles são perpendiculares. Aí como que a gente faz para diferenciar se a reta está contida ou se ela não está contida no plano? Eu tinha visto lá no material, aí falava que eu tinha que tomar um ponto P, que pertence a essa reta R, e testar as componentes dela. Isso mesmo. Então, a gente pega qualquer ponto P da reta. Sempre que a reta está contida no plano, todos os pontos dela também pertencem ao plano, concordam? Sim, sim. Sim. Então, a gente pega um ponto qualquer da reta, substitui na equação do plano e vê que ele também pertence ao plano. Então, isso aqui classifica, determina se a reta está, quando a reta está contida no plano. E, por outro lado, quando a reta está fora do plano, qualquer ponto dela não pertence ao plano. Então, a gente agora já consegue determinar esses dois casos, né? E, por fim, a gente tem o caso em que o vetor diretor da reta não é perpendicular ao vetor normal ao plano. Isso significa que a reta é concorrente ao plano. Eles têm um ponto em comum. Professora, Oi. não dá para uma reta e um plano serem reversos, não? Não, porque a gente está trabalhando... Aqui no nosso contexto, não, porque a gente só está trabalhando com retas e planos no espaço R3. Então, no R3 só tem essas 3 possibilidades. Tá bom? Igual no plano XY,
As retas só tem também 3 possibilidades: paralelas e distintas, paralelas e iguais ou concorrentes. Não existe retas reversas no plano, por causa da dimensão, né? Entendi. Então, no plano, posição relativa entre reta e plano são só... Desculpa, no espaço R3, só existem essas 3 possibilidades para a posição relativa entre reta e plano. E aí, gente, sempre verifique a posição relativa entre a reta e o plano. A gente vai pegar o vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano. Aí a gente verifica se eles são ortogonais ou não. Se eles forem ortogonais, a gente cai nesses 2 casos. Se eles não forem ortogonais, significa que a reta e o plano têm um ponto em comum. Deu para entender? Puder repetir essa última parte, por favor? Sim. Existem só essas possibilidades. Então, toda vez que a gente tiver que analisar a posição relativa entre reta e plano, a gente tem que verificar se o vetor diretor da reta é ou não ortogonal ao vetor normal ao plano. Ok. Se esses 2 vetores forem ortogonais, aí a gente cai em um desses 2 casos iniciais. Uhum. Se os 2 vetores não são ortogonais, significa que a reta tem uma certa inclinação em relação ao vetor normal ao plano, em relação ao plano. Ela vai ter um ponto em comum com o plano. E aí, neste caso, elas são concorrentes. Eles são concorrentes. Professora, só para relembrar, Uhum. para saber se, o vetor diretor da reta é ortogonal ao normal do plano, é só fazer escalar, né? O produto escalar e o Escalar. resultado tem que dar 0. Tá, beleza. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Classifique a posição relativa entre a reta e o plano e, caso sejam concorrentes, encontre o ponto em comum. Então, na letra A, vamos copiá-lo. Então, na letra A, vamos desenhar. A reta passa pela origem, é a reta que passa pelos pontos origem e A, e π é o plano determinado pelo triângulo BCD. Então, sempre que a gente tem 3 pontos que não... Tipo assim, dados 2 pontos distintos, sempre existe uma reta que passa por eles. O terceiro ponto pode estar na reta ou fora da reta. Se esse terceiro ponto não estiver na reta, então esses 3 pontos determinam um plano, tá? Então, nesse caso, o plano passa por esses 3 pontos. Então, esse exercício aqui envolve tudo que a gente já discutiu. Olha só, a reta R passa pela origem e pelo ponto A. Então, a gente vai encontrar a equação da reta para verificar o vetor diretor. E o plano, a informação que a gente tem do plano é que ele passa pelos pontos B, C e D. Então, vamos lá. Como que a gente faz para encontrar, pessoal, o vetor diretor dessa reta R? Faz OA, Isso. vetor OA. Então, o vetor diretor dessa reta R, ele vai ser o vetor OA. Então, é A menos O. A menos a origem Vai das ser o coisas. próprio ponto do A, né? Isso. Ótimo. Como que a gente faz para descobrir qual é o vetor normal a esse plano π? Você vai fazer o vetor BC, o vetor BD e depois você vai fazer vetorial entre eles. Isso mesmo. Então, vamos lá. O vetor BC. C menos B. C menos B. Então, vai ficar menos 1, 1 e 0. Alguém tem dúvida disso, gente, de encontrar as componentes do vetor? BD. D menos B. Então, como que vai ficar? Menos 1, 0 e 1, eu acho. 1, 0 e 1. Isso mesmo. Então,
a gente pode considerar um vetor normal a esse plano como sendo BD vetorial BC. Como que a gente calcula o produto vetorial? Você faz o determinante. Não, tipo. Não sei se fala determinante ou matriz, sei lá. É o determinante da matriz. Determinante da matriz. Aí a primeira linha vai ser IJK. E aí de baixo vai ser a BD e de baixo vai ser BC. Uhum, E aí você faz desenvolvimento de cofatores. muito bem. Professora, só uma Então, dúvida. Necessariamente tem que ser BD, BC? não, porque se eu fizer BC vetorial BD, a gente só vai obter o vetor aqui para baixo. Ele continua sendo ortogonal. Ah, tá. Entendi. Então, a equação final vai ser essa daqui multiplicada por menos 1. São elas determinam, são equações do mesmo plano. Tá bom? Como a gente começou com BC e BD, a gente necessariamente não sabe quem que é o contrário, né, do outro. Qual que é o... Aqui não relativamente para precisa cima, preocupar né? com ordem, não, porque sempre a Tranquilo. gente vai obter uma equação é um múltiplo da outra, então elas determinam o mesmo plano. Então não tem problema. Aqui eu coloquei BD vetorial BC, porque quando eu fui desenhar, eu desenhei assim, só para o meu vetor ficar para cima, pela regra da mão direita. Foi de caso pensado, tá? Não, Se eu tranquilo. tivesse colocado BC vetorial BD, pela regra da mão direita ia ficar para baixo no desenho e eu acho que ia ficar feio. Foi só por isso. Então, vamos lá. Na direção de I. Qual que vai ser? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Na direção de J. 1. Isso. Então, na direção de menos J é 1, né? Então, na de J vai ser isso. menos 1, certo? E na Pera, não direção... é 0 Como vezes assim? 0 menos 1 vezes 1? E o J já É. é menos? Aí vai para mais 1, não? Peraí, então. Eu que confundi. Então, ficou 0 mais 1. Ah, tá, não. Eu tava fazendo... Pera aí. Eu tava fazendo do I. Não. É isso mesmo. Tá certo? Ok. Certo. E na de K, menos 1 também. Menos 1, né? Ok. Aí, se tivesse calculado BC vetorial BD, ia achar 1, 1, 1. Ok. Esses dois vetores, V e N, são paralelos? Negativo. Não são paralelos. Então, o que a gente pode afirmar sobre as posições relativas entre a reta e o plano? A reta é concorrente ao plano? Uhum. E sempre que a reta é concorrente ao plano, significa que existe um ponto P em comum entre eles. Então, a gente tem que fazer o quê para descobrir quem é esse ponto P? A gente tem que resolver o sistema das equações da reta e da equação do plano. Então, aqui tem só que finalizar, achar as equações paramétricas da reta, x, y, z. Quais são as equações paramétricas dessa reta? Vai ser Você não poderia usar o mais ponto O, não, né? T. Oi? Poderia usar o ponto O normal? Pode? Uhum. Então, você poderia fazer T no X, T menos vezes 2T A, no né? Y Uhum. e 4T. 4T. Então, o que ele fez foi dizer O mais T vezes o vetor OA. Lembrando, para todo T pertencente aos reais. Então, a gente já achou as equações paramétricas da reta. Aí, agora, tem que achar a equação cartesiana do plano. Então, vai ser... Como que vai ser a equação cartesiana do plano? Menos X, menos Y, menos Z. Aí você substitui por algum ponto e acha que deu. Isso. Aí, a gente pode pegar qualquer um desses 3 pontos. Aí, por exemplo, B pertence a π, aí descobre o valorzinho de D. Aí substitui aqui. E, por fim, faz a interseção, olha. Pega o x igual... Vamos fazer bonitinho aqui.
A gente está com tempo. Esse símbolo V, tracinho, tracinho cortado N é paralelo? Ah, é porque abuso de notação. Paralelo a gente denota assim. Ah, tá. Aí Então é eu não só paralelo. cortei para ser não paralelo, Ah, tá entendi. bom? Então, vamos substituir as coordenadas do ponto B nessa equação. Então, B, as coordenadas dele são 1, 0 e 0. Então, D vai ser igual a menos 1. Isso. Então, vai ficar menos 1, menos 0 igual a D. D igual a menos 1. Então, a equação de π vai ser menos x, menos y, menos z, igual a menos 1. Que é equivalente a x mais y mais z igual a 1. Então, agora, olha, a gente vai resolver a interseção da reta R com o plano. A gente pega a equação dos dois objetos. Como que a gente resolve isso? Substituindo o x por t, o y por menos 2t, o z por Isso, 4t igual a não. igual a 1. Então, vai ficar t menos 2t mais 4t igual a 1. Ou seja, 3t igual a 1. t é igual a 1 terço. Então, quando t é igual a 1 terço, aí a gente substitui aqui no x, y e z. Né? Aqui dessa equação. Aí. Então, x é igual a 1 terço, y é igual a menos 2 vezes 1 terço, e z é igual a 4 vezes 1 terço. E aí, qual vai ser o ponto de interseção? 1 terço, menos 2 terços e 4 terços. Isso. Prontinho. Deu para entender, pessoal? Deu. Só Oi? nesse ponto, o vetor V atravessa o plano, é isso? Isso. Ah, tá. Não, Não, nesse ponto, a reta significa que a gente tem, ó, a reta é concorrente ao plano, e o ponto de interseção, que é o ponto que satisfaz a equação da reta e do plano, é esse entendi. ponto. Entendi. Por exemplo, Ok? se ele estivesse dentro desse plano, a gente teria que fazer essa parte final ou não? A gente terminaria a questão ali em cima. Então, se por acaso tivéssemos que o vetor diretor da reta fosse ortogonal ao vetor normal ao plano, a gente cairia em um desses dois casos primeiro. Só que a gente teria que descobrir se a reta estaria contida ou não no plano. Aí bastaria pegar um ponto da reta e substituir na equação do plano. Se satisfizesse, para todo o ponto da reta está contida no plano, seria essa primeira situação. Se o sistema fosse impossível, teríamos essa segunda situação, que eles não têm ponto em comum. Ah, entendi. Professor, então, tipo assim, se fosse paralelo e contido no plano, o t teria um valor só, né? Se a reta fosse paralela e contida no plano, cai no caso de uma situação do vídeo que eu e o Pedro gravamos. Porque sempre que a reta está contida no plano, significa que para todo t aqui da equação paramétrica dela, independente do t, todos os x, y, z da reta vão satisfazer a equação do plano. Porque se a reta está contida no plano, todos os pontos delas também estão contidos no plano. Ah, tá. Então a questão é, tipo assim, a soma desse valor x do y do z da reta seria igual a 1. Tipo isso. Ah, tá. Isso Entendi. mesmo. Isso mesmo. Aqui na letra B desse exercício 12, é parecido. Olha, a gente tem uma reta que passa por um ponto e tem esse vetor diretor V. Aí dá para parametrizar a reta. E o plano π é o plano YZ. O plano YZ, eu não vou fazer essa não, mas eu vou desenhar para vocês, tá? Para a gente poder fazer os exercícios que eu selecionei, que eu acho que vai dar uma discussão boa.
Então, agora, aqui na letra B, a reta R, ela passa pelo ponto B e tem a direção desse vetorzinho V. Então, a gente pode parametrizar a reta, olha, passando por B e com o vetor diretor V, concordam? Sim. Aí a gente consegue parametrizar a reta. B mais TV para todo T pertencente aos reais. E, por outro lado, o plano que a gente vai considerar agora é o plano YZ. O plano YZ é esse aqui, olha. Me fala um ponto e um ponto que pertence a ele e dois vetores paralelos a ele, Ponto que não são origem paralelos entre si. Uhum. e J e K. Isso mesmo, olha. A origem pertence ao plano e os vetores J e K. Qual que é o Aí é vetor só normal a esse fazer plano? Ui. Ui. Aí é só O fazer a I. mesma coisa que da questão de cima. Aham, isso mesmo. Professora, então, Então, tipo, esse vetor I, ele é normal ao plano. Isso mesmo. Oi? toda vez que a questão tiver alguma coisa relacionada, o plano ser paralelo ou ser o plano Y, Z, YX, ZX, pode fazer essa questão em cima de K e J e Uhum, pegar o ponto. Ah, tá. isso mesmo. Para reta também vale, tá? Por exemplo, se eu tivesse aqui uma reta paralela que passa por um ponto P e é paralela ao eixo X, aí eu poderia pegar aqui, ó, o ponto P e o vetor I também, olha. Tá bom? Quando é reta e plano, tipo assim, só reta, só plano, ou reta com plano é de boa. O problema é quando é plano com plano. Aí eu fiquei perdido. Plano com plano é Plano com mais plano, fácil ainda. eu não entendi nada ainda. Tem questão disso aqui? Eu Nossa, sei, eu tiver ainda um. não acabei a lista. Porque O o Roger plano falou com pra fazer uma plano, ou depois. eles são iguais, que a gente chama de coincidentes, ou eles são paralelos e distintos. Sempre que eles são coincidentes ou paralelos e distintos, o vetor normal entre eles, um é múltiplo do outro. Sim. A gente chegou a Se os fazer uma vetores ali em cima. normais não forem múltiplos escalados por outros, os planos são concorrentes e a Eles interseção é uma cortam. reta. Ah, entendi. O que alguém Eu ia lembro, aí perguntar eu aí? lembro do desenho do livro que você fez e tal, mas tipo assim, sei lá, eu não fiz questão disso aí. Assim, olhando na teoria com o vídeo explicando, é tudo lindo, mil maravilhas. O problema é uma questão disso. Ô, No vídeo você professor, acha que você tá entendendo tudo. Depois quando pega a primeira questão, professor, aqui na questão, acho que a questão 11 tem isso, eu acho. Tá. Aí, tipo assim, eu fiquei na dúvida. Eu fiz, só que, tipo assim, eu só queria te perguntar se o jeito que eu fiz tá certo. É 11B. B. Determine os coeficientes, né, A, B e C, de modo que os planos na letra A sejam coincidentes. Então, deixa eu fazer aquele desenho resumo para vocês. As possibilidades entre dois planos no R3. Eles podem ser paralelos e distintos. Eles podem ser paralelos e iguais, que a gente chama lá de coincidentes. Ou eles podem ser concorrentes. Olha lá, gente, a professora é muito artista, só que não. Mais ou menos. Pi1 e Pi2. Beleza. Então, a gente tem essas três situações. O que que acontece quando os planos são paralelos? O que que acontece com seus vetores normais? Eles são paralelos. São paralelos. Então, dadas duas equações de plano, por exemplo, 2x mais... Ah, já sei. Peraí. Eu vou atribuir equação aqui. Estou inventando, tá, gente? Suponha que o P1, nesse primeiro caso, seja 2x mais 3y mais 4z igual a 7.
e o π2 seja 2x, 4x mais 6y mais 8z igual a 8. Olha só, se a gente resolver esse sistema envolvendo as duas equações, observe, no primeiro membro, a parte de baixo é o dobro da parte de cima, concordam? Mas no segundo membro, não. Se a gente for resolver esse sistema, ele tem solução vazia. Significa que os dois planos não têm pontos em comum. Mas se a gente analisar aqui, olha, o vetor normal aqui do primeiro plano, ele é qual? Os coeficientes de 2, x, 3, y, 4. d. Isso. 2, 3 e 4. E do segundo? 4, 6 e 8. E 4, 6 e 8, na verdade, é duas vezes 2, 3 e 4. Nesses dois casos, olha, os vetores normais são paralelos, mas os planos não possuem pontos em comum. Então, eles são paralelos e distintos. Ok? Essa aqui é a situação 1. Ok. Como que fala isso? Tipo, esses planos são o quê? Paralelos e distintos. Ah, tá. Eles são Beleza. paralelos por causa do vetor normal, né? Do vetor normal, Isso. porque o vetor normal deles é paralelo. Ok. Nesse segundo exemplo, eu estou inventando também análogo. Eu posso chamar de 2x mais 3y mais 4z igual a 7, e o π2 eu posso chamar de 4x mais 6y mais 8z igual a quanto? 14. 14. Todos os pontos de coordenada x, y, z que satisfazem a primeira equação também vão satisfazer a segunda. Os vetores normais são paralelos, aí eu pego um ponto do plano π1, substituo no plano π2 e vejo que eles têm pontos em comum. Então, se tem paralelo e ponto em comum, são paralelos e coincidentes. Essa aula para fazer resuminho vai ser maravilhosa. Desenha essas coisinhas que você tá fazendo no caderno e... O desenho ajuda muito, Nó. né, gente? Eu gosto muito do desenho. Então, olha só. No espaço R3, a gente só tem essas três possibilidades para posições relativas entre planos. Nos dois primeiros casos, os planos são paralelos, ou seja, os seus vetores normais são paralelos. E no segundo caso, os planos não são paralelos. Então, os vetores normais também não são paralelos. Vamos inventar aqui, então, 2x mais 3y mais 4z igual a 7. Basta pegar um vetor normal aqui que não seja paralelo. 3x mais y menos z igual a 8. Inventei, olha. Peguei um vetor normal, 3, 1 e menos 1, que não é paralelo a 2, 3 e 4. Ok? Ok. E aí, Ok. sempre que dois planos não são paralelos, eles são chamados de concorrentes. É possível que a interseção de dois planos dê um ponto só? Um ponto, não. Não, Não, vai dar uma reta. vai dar uma reta. E sempre que tem uma reta, a gente consegue parametrizar essa reta. Então, para achar a equação paramétrica ou até mesmo o vetor diretor dessa reta, basta fazer o sistema linear. π1 interseção com π2. Aí resolve o sistema linear mesmo, viu, gente? Não pode isolar o x e substituir aqui não, que dá errado. Tem que resolver o sistema linear. E aí, quando você resolve o sistema linear aqui, você vai achar uma variável livre, porque ele tem duas equações e três incógnitas. Vai resultar em uma variável livre. Essa variável livre vai ser o parâmetro da equação paramétrica da reta E. Tá bom? Professor, aquilo lá que faz. Como é que chama, gente? Eita, esqueci. Mas é tipo assim, a reta normal 1 do plano 1 com a reta normal do plano 2, é o produto vetorial.
É só para falar o vetor diretor ou não fala nada sobre, não Ah, fala sim. sobre as Aí coordenadas da quando reta? faz isso, também acha. Quando você faz aqui, olha, o vetor diretor dessa reta aqui, ele também pode ser dado fazendo o normal do π1, produto vetorial com o normal do π2. Só que você só vai fazendo isso, você só acha a direção do vetor. Você vai precisar de um ponto para determinar a equação da reta. Então, de todo jeito, tem que resolver um sistema. Tem que achar um ponto em comum aos dois planos. Então, eu prefiro já resolver o sistema de uma vez, que você já acha tudo. Tá bom? Mas esse sistema aí. Pera, buguei. O sistema você vai achar o ponto e um vetor ou só o ponto? Não, no sistema você vai achar a equação paramétrica bonitinha da Ah, reta. direto. Aí tem que Você já vai achar fazer. Tem x que é igual a escalonar? alguma coisa que depende de um parâmetro. Sim, Tem... escalona e Ah, acha tá. uma variável livre. E essa variável livre, essa letrinha da variável livre, Vai ser como se vai fosse ser o o P. parâmetro. Chama ela de t. Então, vai ficar, por exemplo, x é igual a 2 mais t, y é igual a menos t, z é igual a 3t, para todo t real, que o t é o variável livre. Aí, acha a equação paramétrica da reta. Ah, tá. Que loucura. Fica bonitinho isso. Vocês querem fazer quiz ou querem... Deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Eu tinha preparado umas questõezinhas aqui para vocês, estilo a do quiz mesmo. Talvez seja melhor a gente discutir do que fazer o quiz. Pode ser? Pode sim. Porque eu acho que aqui eu Pode consegui ser. cobrir tudo. Só para vocês praticarem, hein? Vocês que vão me falar. O vetor n é normal a todos os planos seguintes, exceto... Exceto C. Vamos lá. Como você descobriu isso? Ah, foi no chutão, mas não, brincadeira. Foi analisando aqui, porque assim, a gente vai ter que multiplicar por algum escalar ali para poder chegar àquele valor do C ali. Acontece Isso. que o vetor ali na posição N2, no normal, que é -2, a gente, ao multiplicar... Não, esse tá ok. O que seria o do N1 ali. Porque se a gente multiplicasse por um escalar positivo, continuaria positivo ali, só que ele tá negativo. Então, vamos lá. Aqui, batendo o olho aqui na equação da letra A, qual que é o vetor normal que a gente identifica? 2... 2, 4, 6. 2 menos Menos 4, 4, 6. 6. 2 menos 4 e 6. 2 menos 4 e 6 é múltiplo desse vetorzinho N? 2. Ele é igual a 2 vezes 1 menos 2 e 3. Então, 1 menos 2 e 3 é vetor normal desse aqui, da letra A, certo? Sim, Ele é certinho. paralelo. Na letra B, qual que é o vetor normal que a gente identificou? Menos 6, 12, menos 18. Qual que é a relação dele com esse 1 menos 2 e 3? Menos 6, 1, menos 2, 3. Deu certo, né? Então, também. Como é paralelo ao vetor normal, é também o vetor normal. Na letra C, Menos 1, menos 2 e 3. e Só aí? que pensando pelo primeiro ali, ó, no x, você multiplicaria por menos 1. Só que se você Aham. multiplicar por menos 1, o O no menos 2 2 dá viraria problema, né? 2. E o 3 viraria menos 3. Isso, Então, era isso a que o parte Rocha do tinha y falado e o também. z tá errada. Pois é, o Ok. que o Roger tinha falado. Então, é isso mesmo, a letra C, certinho. Vamos lá. A equação do plano π, que passa pelo ponto A e tem vetor normal 1, 2 e menos 3 é? Vai ser 1x mais 2y menos 3z igual a menos 2, porque você vai igualar isso a d, Uhum. e aí 1 vezes 1 mais 2 vezes 0 menos 3 vezes 1 é igual a d, que você vai substituir o x, y, z, que seria um ponto qualquer, pelo ponto A dado. Uhum. Então, D aqui deu 1, menos 3 deu menos 2, né? Da letra D.
Ok. Então, a equação do plano então deu a letra D, né? Ok. Não tem nenhum múltiplo dela, não. Ok. Gente, isso aqui são questões simples, mas é bom para a gente discutir os conceitos, tá? A equação do plano PIC passa por A e é paralela aos vetores V e W. Aí, nesse caso, A é paralelo aos vetores ou plano? O plano. Um ponto não tem direção, então a gente não pode falar de paralelismo envolvendo o plano, tá? Ah, então, como os Envolvendo ponto, vetores... que eu quis dizer. Viu? Nesse caso, como os vetores são paralelos ao plano, você pode traçar eles partindo do ponto A. Uhum. E para descobrir o normal, você vai fazer V vetorial W. Ótimo. Por causa da regra da mão direita, vai para cima. Isso. Então vai ficar o determinante IJK, o V, 1, 2, 3, e o W, 1, menos 2 e 1. Então vai ser como? Vai ficar 8. Vai ficar menos 4, né? Onde? 2 menos 6. Ah, não é mais, tá 2 certo. menos 6, né? É, tá certo. Isso. 8 na direção de menos J. Então vai ser menos o quê? Vai dar mais 2, porque vai ser 1 menos 3 menos 2, 1 menos. Isso. E na direção de... Ops. Peraí. E na direção de cá? Menos 4. Menos 4. Ótimo. E agora? Mesma coisa, né? Agora que você tem a normal, é só fazer a mesma coisa que de cima. Uhum. Você coloca os valorzinhos aí. Aí escolhe... Aí A pertence a π. Implica que 8x mais 2y menos 4z igual a D. 8 mais 2, 10. D igual a 10. E aí você pode pegar o V ou o W, né? Aí você pode dividir tudo por 2, né? Uhum. Aí vai dar 4x Ah, é verdade, mais nem precisa fazer. y menos 2z igual a 5. Perfeito. Quais dos seguintes planos se cortam segundo uma reta? Então, quais dos seguintes pontos são concorrentes? Planos são concorrentes. Você vai ter que olhar a normal, o vetor normal dos planos e ver se eles são paralelos. Isso. Só na letra A, como que vai ficar? Vai ser 1, 2 e menos 3. O outro vai ser menos 4, 2. Não, 1, é 0. Ah, não, 1. Eita, 1 menos 4 e 2, né? isso. Eu, em vez do x, Coeficiente eu de olhei x, pi. y. O que é esse 1 ali no final, depois de 2E? Aqui? É. Ah, Ah, igual a tá. É menos 1. o. Entendi. É, esse seria tipo D, professora? É Nesse o caso. D. É, o D Só que o D seria. Eu aqui é fiquei. menos 1, tá? É. Dá no mesmo. Tem livro, é porque esse aqui foi... eu digitei isso tem muito tempo. Quando a gente começou o ensino remoto, a gente colocou a equação do plano como sendo ax mais by mais cz mais d igual a zero. E eu impliquei com isso, eu quis colocar o d no final, porque eu acho que fica mais bonito. Aí nesse material que eu esqueci de transportar, mas dá no mesmo, tá? E aí, são paralelos ou não? Não. Então, não são paralelos, então os planos são concorrentes, né? Isso. Então, quais dos seguintes pares de planos cortam alguma reta? Esse aqui. Esse. Aí Seria tem que esse. ver o B e o C também. O B é o dobro. É o O dobro? P1 é o dobro. E o Uhum. C não tem
Z e o outro não O- tem Y. Então, Ah, C então também é aqui tem mais Ou não é zero versus, Z né? e mais É. zero Y, né? Isso. Então, como que fica aqui na letra C? O N1 é igual a quanto? 1 menos 1, 0. 1 menos 1, Uhum. 0, e o outro vai ser 1, 0, 1. E 1. Eles não são paralelos também, Então, eles são concorrentes. então são concorrentes. Isso. Aí sim. Professor, aí nesse caso, tipo, como eles são planos concorrentes, aí é aquela imagenzinha do livro, né? Isso. Tá. Que tem a interseção. Eles se intersectam segundo uma reta. Tranquilo. Sempre. Ok. Deixa eu ver quantas horas. Tem mais alguns minutinhos. Se vocês tiverem interesse, posso ficar mais 6 minutinhos. O vetor V é diretor de todas as seguintes retas, exceto Ah, qual que é o vetor diretor aqui da letra A? 1 e 1. São os números que multiplicam o parâmetro, né? 1 e 1, que não é paralelo a 1, 2 e 0. Ah, que sem graça. Pera, como? Por que é 1 e 1? Seria o T? Os coeficientes do T. Ah, tá. Olha, aqui na letra C, qual que é o vetor diretor? Coeficiente de T, como que fica? 4 menos 8 e 0. 4 menos 8, Tá? 0. Isso. E é É múltiplo. 4 vezes esse É V, 4 né? vezes isso. Ok. Ah, gente, eu tinha que ter colocado outra letra aqui, tá? Que eu coloquei a mesma. Mas, enfim, da letra B, 1 menos 2 e 0. É o próprio V. Menos 20 mais 40 e 0. É 20, menos 20 vezes esse V. Ok? Ok. Próximo. Marque as retas concorrentes. Então, para verificar que duas retas são concorrentes, primeira coisa natural que a gente tem que fazer é analisar os vetores diretores. Se os vetores diretores forem paralelos, já exclui, não são concorrentes. Agora, se os vetores diretores não forem paralelos, aí tem que fazer R interseção com S e achar um único ponto. Ok? Em comum. Uma única solução para o sistema. Então, nessa questão aqui da 6, marcar as retas concorrentes, tem que fazer em todos os itens, tem que, por exemplo, aqui na letra D, tem que pegar A D é a uma que você pode equação. eliminar, né? Oi? A D já é uma que você pode eliminar. Porque ela é paralela. Ah, são paralelas. Menos 4, 0 e 3. Não, não. Ah, não, verdade, né? Não. Eu confundi o 3 e o menos 3. Então, aqui, ó. O vetor diretor dessa reta é R. É o número coeficiente de T. Então, menos 4, 0 e 3. Coeficiente, ó, o vetor diretor dessa reta S, então vai ser 2, 0 e menos 3, que é o coeficiente do parâmetro. Então, elas não são paralelas, elas podem ser reversas ou concorrentes. Para verificar que elas são concorrentes, aí tem que resolver aquele sistema, envolvendo todas essas equações, ok? Então, a gente tem que fazer 1 menos 4t é igual a menos 1 mais 2t, igual ao x, o y e o z. 0 igual a 0, ok? E 3t é igual a menos 3l. Aí, resolvendo esse sistema, por exemplo, daqui a gente conclui que t igual a igual menos L. a menos l. Substituindo aqui na primeira equação, vai ficar 1 mais 4l é igual a menos 1 mais 2, erro de escrita aqui, que é L, né? 1 mais 2L. Aí, vai ficar 2L igual a menos 2. Então, L igual a menos 1. Se L é igual a menos 1, o T é igual a 1.
Então, a gente chegou à conclusão que a interseção tem uma solução aqui para L e T. Então, fazendo aqui, olha, substituindo aqui o T igual a 1, então, vou fazer aqui, ó, R de 1. Aí, a gente acha o x igual a menos 4 mais 1, o y igual a 0 e o z igual a 3. Então, e substituindo o L igual a menos 1, a gente vai achar esse mesmo ponto. Tá bom? Então, esse aqui é o 3, 0 e 3 é o ponto de interseção. Então, essas retas são concorrentes. Aí tem que verificar essas outras. Professora, Oi. só para ver se eu não tô maluco. Por exemplo, ali na B, só tem x e y, né? São Nossa, retas então no puxar. plano. Então, no plano, as retas podem ser paralelas ou concorrentes. E é o mesmo raciocínio. Tem que verificar o vetor diretor e fazer a interseção e calcular a interseção. Ah, tá. Tá bom? Ok. Aí, tipo, um vai ser 4, menos 4, menos 2, aí o outro vai Isso. ser 2 e 1, e aí faz isso tudo. Isso mesmo. Menos 4 e menos 2, e 2 e 1. Uai, são paralelos, né? Aham. Menos 4, menos 2. Então, elas não são concorrentes. É, Elas são paralelas. tranquilo. Deixa eu ver se tem mais aqui. Eu sei que tem. Ah, eu tinha colocado uma questão de VOF. Eu vou mandar isso aqui para vocês. Eu preciso encerrar agora, que eu tenho que dar outra aula. Mas eu vou mandar. Tem até uma questãozinha, estilo de prova aqui para vocês. E essa VOF. Aí vocês estudam esse material, escrevam tudo bonitinho, compreendendo. Relembrem tudo que a gente já discutiu das operações de produto escalar, vetorial e misto, das aplicações. Tá bom? Professora, Hum. só uma última coisa. Para a prova, é interessante estudar mais a última lista e essa? Vai ter mais Vai coisa sobre essas últimas cair duas? Então, as aplicações matriz? cai matriz no cálculo de produto vetorial e misto, né? Sim, mas matriz pura não, né? Não, Tipo, vai ser só não. a matéria de vetor. Vetorial. Tranquilo. Então, a matéria dessa prova vai ser essa parte vetorial. Então, vocês precisam compreender essa representação algébrica e geométrica de vetores. Precisam compreender e saber calcular as operações vetoriais e suas aplicações. Então, produto escalar, verificar que dois vetores são ortogonais. Me fala uma aplicação do produto vetorial. Tá me perguntando isso mesmo? É para todo tá. mundo. Tipo assim, a área do Calcular paralelepípedo? A área do paralelogramo. Uma aplicação do produto misto. a área. O Não, volume do paralelogramo? volume, sim. O volume do paralelepípedo, verificar se pontos são ou não coplanares, né? Então, é isso, vocês precisam saber aplicar essas propriedades e essa matéria de hoje, ela também é uma aplicação dessa parte vetorial, porque a gente conseguiu, de fato, representar objetos geométricos algebricamente, né? Que são os pontos, retas e planos e analisar as posições relativas entre eles. Ok? Ok. Quantas questões vai ter a prova? 3. 3 questões, igual a Simples. passada, né? Vai ser mais ou menos no estilo da última avaliação, assim, 3 questões, não vai ser uma prova grande, eu vou dar 2h30 para vocês resolverem e me enviarem, tá bom? Beleza, então, professor. Beleza. Então Beleza. tá, Obrigado. gente, bons Tchau, tchau. estudos e Falou, qualquer coisa é só professor. me chamar no Telegram. Obrigado, professora. De nada, tchau, tchau. Gente, a aula foi uma delícia, viu? Obrigada.